Bem, irmãos, vamos orar e depois iremos para a meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu de podermos te louvar, Pai. Pedimos agora pela reflexão em Tua Santa Palavra, que Teu Santo Espírito possa iluminar a vida de cada um nessa manhã, que todos possamos compreender e colocar em prática nossas vidas para a Tua glória, Pai. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, nós vamos dar início hoje na lição de número 8, do livreto que estamos estudando, sobre os personagens ao redor da cruz. E hoje vamos estudar sobre os dois ladrões, o fim de cada um deles. É um texto que eu gosto bastante, Lucas capítulo 23, a partir do verso 33 até o 43, nós vamos ler. E é uma história bastante interessante que, a meu ver, é a melhor forma que tem de você mostrar a uma pessoa como ela pode ser salva. É o melhor texto. Não que os outros não sejam bons, mas ao meu ver é o melhor. Por quê? Porque ele é bem direto, E ele deixa bem claro que a salvação não é por obras, não é por religião. E tantas outras coisas que as pessoas atribuem à salvação, Às vezes as pessoas não se chegam para o evangelho porque acham muito difícil. Porque as pessoas andam ensinando por aí, algumas delas, não todas, mas algumas andam ensinando que precisa fazer um monte de coisa, Muita coisa para poder a pessoa ser salva. E acaba que o incrédulo, quando ouve isso, ele acha que é uma coisa assim impossível para ele. Não é tão difícil, tem tanta coisa que eu não consigo fazer, não sou capaz de fazer isso. E esse texto deixa bem claro que o pior dos piores dos pecadores pode ser salvo. E não depende dele. Aí é onde está o grande segredo, a grande boa notícia, a boa nova do Evangelho. Que não depende do ser humano a salvação. Depende único e exclusivamente da graça de Deus. O ser humano ele só precisa fazer uma coisa. Que é o que nós vamos estudar nesse texto. E aí você começa a ver assim o quanto é simples a salvação. Não é uma coisa complicada, como as pessoas colocam muitas coisas, muitos critérios para a salvação. Mas Deus só colocou um critério, é só um, que é a fé. Se você tiver fé, você é salvo. Esse é o critério para a salvação. Nós não estamos falando de vida cristã, é uma outra história, A salvação, a sua entrada no céu. O que é que o ser humano precisa fazer para entrar no céu? Fé. Mais nada. É simples. E fé significa o quê? Confiança, Confiar. Certo? Fé significa confiar. Certo? Eu tenho fé que vai chover, Então você está confiando que vai chover. O que é que o agricultor planta? Planta o milho, feijão, a fava, por aí vai. Por quê? Porque ele tem fé que vai chover. Se ele soubesse com certeza que não choveria, ele plantaria? Não, eu perder meu trabalho, Mas ele planta porque ele tem fé, Ele acredita que vai chover. Mesmo que não chova, mas a fé dele é que vai chover, E é uma fé numa coisa que não depende dele também, Então a salvação é uma fé, uma confiança que você tem na graça de Deus. É diferente do agricultor. O agricultor planta e não sabe, Já a salvação é certeza. Por quê? Porque Deus prometeu àquele que crê. Quem crê tem a vida eterna, João 6:47, é um versículo bem direto. Ele diz, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Então Deus prometeu, na sua palavra. Se você crê nele, você vai ter a vida eterna. Diferente lá da chuva que o agricultor espera todos os anos, Todo ano ele planta esperando aquela fé, aquela confiança que vai chover para poder ele colher alguma coisa. A salvação é diferente. Você planta e tem a certeza, que vai colher os frutos. Porque você vai crer no Senhor Jesus Cristo, é o que você está plantando, É a fé. Crer nele. E a colheita é a salvação da sua alma. E essa colheita é certa, Porque foi Deus quem prometeu. Lucas 23:33 diz, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Isso é que o povo estava zombando na sua ignorância, né? Na falta aí de conhecimento das Escrituras. Não que eles não conheciam, mas não estavam atentos à profecia completa. Porque ele já salvou os outros, tipo, zombando. Como é que você tem poder para salvar as pessoas? Então salve a si mesmo. Só que eles não estavam entendendo que aquilo precisava acontecer. A morte de Cristo na cruz era algo necessário. Tinha que acontecer daquela forma. Então, se Jesus quisesse se salvar daquele sofrimento, ele poderia se salvar? Sim, ele é o Todo-Poderoso, ele é o príncipe da paz, né? É o Todo-Poderoso. Mas ele não queria se salvar daquele sofrimento, porque ele tinha que passar por aquilo para que nós hoje pudéssemos ter salvação. Então, essa zombaria aqui era na ignorância das pessoas, né? Eles não estavam entendendo que Jesus não queria sair dali. Não é que ele não pudesse, né? É porque ele não queria. Ele tinha que passar por aquilo. Ele quis passar, né? Ele a si mesmo se deu por nós. Ninguém tirou a vida dele, né? Ele espontaneamente deu a sua vida para nos salvar. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Então, na verdade, esse primeiro malfeitor aqui, ele não estava interessado na glória de Deus. Ou estava? Eu me enganei. E agora? Não estava. Olha olha a fala dele, né? Não és tu o Cristo? Está insultando, zombando de Cristo. Né? Ah, tu não é o Jesus, o prometido de Deus, o ungido, o redentor e o salvador? Porque Cristo significa isso, né? O ungido de Deus. Salva-te a ti mesmo. E a nós também. O interesse dele, na verdade, estava de sair dali. Ele não queria nem saber quem era Jesus. Estava nem aí para Jesus, né? Só queria sair dali e continuar vivendo na rebeldia da vida dele. Esse malfeitor, irmãos, é interessante. Ele representa, às vezes, algumas pessoas. Não todas, né? Mas algumas pessoas são representadas por esse malfeitor. Falam com Deus para o benefício próprio. E se Deus atender esse pedido, eles simplesmente viram as costas para Deus e vão viver a sua própria vida. Não estão nem aí para Deus. Era esse malfeitor. Certo? Salva-te a ti mesmo, a nós também. E se isso acontecer, eu não estou nem aí, né? Vou viver a minha vida. Ele não estava ali quebrantado, arrependido pelo que tinha feito. Ele simplesmente queria sair dali para continuar fazendo as coisas erradas que fazia. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Obrigado. Então, você observa o comportamento do outro. Olha a fala do outro malfeitor. Repreendeu o primeiro malfeitor e colocou em ênfase o temor a Deus. Nem ao menos temes a Deus, você não respeita a Deus em um momento como esse, né? Nós vamos morrer do mesmo jeito desse homem, que era Jesus, né? Vamos morrer do mesmo jeito. Só que tem uma diferença. Nós estamos morrendo dessa forma, é justo morrermos assim. Ou seja, esse outro já estava quebrantado, né? Já estava reconhecendo o seu erro, o seu pecado.
Ele disse, recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Eu mereço essa condenação. Então você observa a visão de cada um, né? Um estava nem aí, só queria sair dali, né? Já o outro estava arrependido, reconhecendo o mal que tinha feito e que era justo realmente ele receber aquela punição. E reconhece a inocência de Jesus. Mas este, que é Jesus, nenhum mal fez. Então você observa aqui que ele reconheceu que era um pecador, reconheceu que Jesus não tinha pecado. E o que ele faz? Fé. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E foi o momento em que ele creu no Senhor Jesus Cristo, né? E ele teve fé em Jesus. Ele confiou, né, que Jesus podia lembrar dele quando viesse o reino. E aí Jesus respondeu para ele, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E aqui Jesus concedeu a salvação para este malfeitor. Então, observamos aí esses dois, né, cada um com um comportamento diferente, com visões diferentes. A Bíblia deixa bem claro que os dois eram malfeitores, os dois tinham um passado escuro, né, tenebroso, sombrio, de coisas más que eles faziam, mas mostra que a vida não é como aquele ditado, né, que alguns dizem, peguei o trem errado, vou até o fim da linha, né? Como se não tivesse mais jeito. Para Deus tem jeito. Não importa os pecados que nós tenhamos cometido, né? Mas tem jeito. Se nós fizermos como esse segundo malfeitor aqui, que foi relatado, né, reconhecermos que somos pecadores, confiarmos em Jesus, ele pode dar a salvação. Ele tem poder para isso. Ele veio ao mundo para isso. Para realmente dar a oportunidade que as pessoas pudessem ser salvas. Mas aí esse é o critério, né? Fé. Tem que crer para receber a salvação. Ao estudar esta lição, né, nós vamos reconhecer humildemente o nosso pecado, né, a nossa culpa que levou Jesus à cruz em nosso lugar. Vamos pedir perdão e agradecer a graça da salvação. O alvo dessa lição é justamente esse, né? Nós possamos reconhecer que somos pecadores, reconhecer que foi o nosso pecado que levou Jesus para a cruz. Alguns dizem, não, a culpa é dos judeus, a culpa é dos romanos. Não, a culpa é nossa. Porque se nós não pecássemos, não necessitaria Jesus ter morrido na cruz. Mas o ser humano é pecador e por isso Jesus precisou vir ao mundo, porque senão não havia jeito para nós. Ah, mas eu não pedi para ele vir. Deixe de ser mal agradecido, né? É o que dá vontade de dizer quando a pessoa diz assim, ah, mas eu não pedi ele para morrer. Mas você está sendo mal agradecido. Porque se ele não tivesse vindo, você não teria salvação. Você não teria oportunidade de ser salvo. Era certo a sua eternidade no inferno. Certo. Não tinha jeito. Não tinha outro jeito. Certo? Então, deixe de ser mal agradecido. Reconheça a graça e a misericórdia de Deus na pessoa de Jesus, a obra que ele fez. Ele veio realmente, não foi porque nós pedimos, ele veio porque ele é amoroso e misericordioso e viu que a única forma do ser humano ser salvo era essa. Se ele não tivesse vindo, não teria jeito. Todos nós já estaríamos com o destino certo, que era a perdição eterna. Mas ele, como é amoroso, nos amou de uma tal maneira, né, e veio esse mundo para morrer por nós. A culpa é nossa, nós temos que reconhecer essa culpa e nos arrepender dos nossos pecados e entregar nossa vida a Cristo. Mateus 27 e 45. Diz que desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Foi um acontecimento assim muito espantoso, né? Que escurece ao meio-dia. A hora sexta era meio-dia. A hora nona, 3 horas da tarde. Como é que escurece? Ao meio-dia. Como se o sol apagasse, né? Já pensou? Ficar de noite, meio-dia, de noite? Causa uma confusão na nossa mente, né? Às vezes a gente está aqui, aí dá aquela nuvem, faz só nublar, né, o céu, a gente acha, rapaz,
Que beleza, né? Amenizou o sol, né? Mas escurecer total, como se tivesse apagado um disjuntor assim, ó, pum. É algo estranho que aconteceu lá, né? No dia da morte de Cristo, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Você já imaginou? Em todo mundo, né? Ou em toda a terra lá de Israel, houve essa treva, né? A escuridão total. É algo muito espantoso, né? Você imagine o cenário, né? 3 cruzes, soldados, a multidão gritando e trevas, né? Algo terrível e assustador. E nenhum temor a Deus, né? As pessoas estavam ali ansiosas realmente para ver a morte de Cristo. Não todas, né? Nós sabemos disso. Mas uma boa parte querendo realmente ver a morte de Cristo. E aí esse cenário de horror, né? A impressão é que Satanás estava no controle da cena macabra. Afinal, Gólgota significa isso, né? Caveira, né? Lugar da caveira. Então, um momento ali bem terrível. É por isso, irmãos, que às vezes eu falo bastante para os irmãos sobre essa questão de você parar para refletir, né? Você tentar ser um pouco racional. Não ser levado somente pelas emoções. Porque se você for parar para imaginar, você está ali em um momento, só para pensar, né? Onde alguns diziam que aquele homem era o Filho de Deus, Salvador do mundo. Outros diziam que não, que era um herege. E acontece coisas estranhas. Estão dizendo ali, não, ele é um herege e tal, e outros... o Filho de Deus e tudo mais. É aquela dissensão, né? Aquela discussão entre as pessoas. E, de repente, no dia da morte desse homem, acontece um ato misterioso de escurecer a terra ao meio-dia. Quem está atento, raciocinando, não só levado pela emoção da multidão, né? Ah, não, porque a multidão está pedindo, crucifica, né? E vai na onda. Quem para pensar, diz, rapaz, tem um negócio diferente aí. Não é um ser humano qualquer como o outro, não. Que, tanto, com certeza, várias outras pessoas já tinham sido mortas pela crucificação e nunca tinha acontecido isso. Justamente com esse homem, que alguns dizem que é o Filho de Deus, que fez milagres aqui no nosso país, aconteceu um negócio muito estranho desse, né? Parar para pensar, será que realmente não é o Filho de Deus mesmo? E alguns não entenderam isso. Eu acredito, irmãos, que o ser humano ele precisa raciocinar mais nas coisas. Parar e pensar mais. Não ser levado só pela emoção, não. Os que foram levados pela emoção da multidão estavam lá pedindo a morte de Cristo, né? Os que foram mais racionais, eles ficaram atentos aos acontecimentos e não se envolveram nisso. Então, na nossa vida hoje, nós temos que pensar também dessa forma. Ser mais racionais. Tem muitas coisas aí acontecendo pela emoção e muitos crentes indo na onda, né? Da emoção do mundo, na maioria, porque todo mundo faz. Então, cuidado, porque nós não somos desse mundo, para começar, né? E nós não somos alienados, nós não somos massa de manobra, nós somos crentes, filhos de Deus, temos o Espírito Santo, então nós somos diferentes da maioria, não porque somos melhores, porque Deus, pela sua graça, agiu em nossas vidas e nos deu do seu Espírito. Então o crente ele deve ser diferente. Ele não pode ser como a multidão. Certo? Não pode. Porque você tem algo que o mundo não tem. O que é? O Espírito Santo. Quando você creu em Jesus, você recebeu o Espírito Santo. Então como é que você vai agir de acordo com o mundo? Como é que você vai ser levado pelo mundo? Como é que você vai ser influenciado pelo mundo? Cuidado. Então você tem que ter a sua opinião própria, formada com base na Bíblia.
Não é com base no que o povo diz por aí nos TikTok, não. É com base nas Escrituras Sagradas. Você tem que estudar, por isso que a Bíblia diz, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Você está errado, se não buscar o conhecimento bíblico. Porque você creu em Jesus, agora você é um filho de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você. E por que você não busca o conhecimento de Deus para agir de acordo com a vontade de Deus? Deixa o mundão fazer a sua cabeça e você é levado pela emoção. Não pode, está errado. Então, bastante cuidado com isso, né? Você observa que os da emoção pediram a crucificação de Cristo. E os da razão se converteram. Não estou polarizando, certo? Quem está certo, quem está errado. Viver pela emoção é errado, viver pela razão está certo. Não estou polarizando. Só estou trazendo uma reflexão. Será que é bom viver só pela emoção? Será que não é bom ter um equilíbrio, né, e parar para ser mais racional? Observar o que realmente é certo a fazer e lutar contra a nossa emoção? Contra a nossa natureza terrena? Contra os nossos sentimentos, às vezes? Às vezes nós temos que lutar contra os nossos sentimentos para fazer o que é certo. Não o que me agrada, mas o que agrada a Deus. Certo, irmãos? Os crentes, eles devem viver agradando a Deus. Será que o nosso coração quer sempre agradar a Deus? A disposição, o sentimento do nosso coração é sempre fazer a vontade de Deus? Não. Ah, irmão, tem certeza? E por que você peca? Porque o seu coração quer pecar. Aí a sua razão diz, não posso. Porque eu sou filho de Deus, tenho o Espírito Santo, eu tenho que fugir do pecado. Mas os nossos desejos carnais ainda estão na carne, certo? Podemos até dizer assim, ainda jaz no maligno ainda, certo? A nossa velha natureza. Senão Gálatas capítulo 5 não teria sido escrito. Certo? Lá diz o quê? A carne milita contra o Espírito. O Espírito contra a carne. Por que há essa luta? Porque o Espírito quer fazer a vontade de Deus. E a carne? A do diabo. Certo? Então cuidado com o lado emocional, né? Cuidado com o lado que tende a carne, ao mundo, ficar preso a essas coisas dessa terra. Cuidado. Não é parecido com os dias atuais, né? Confusão, violência, roubos, injustiça, corrupção. A lista de desgraças não tem fim. Não vemos nenhuma solução, nenhuma luz. Parece que as trevas estão reinando. Quando a gente olha para o mundo, eu lembro sempre daqueles programas policiais, né? Você abre lá no Rota 22, né? Tinha, né? Rota 22, Cidade 190, né? Eu trabalhava de vendedor, a gente chegava nos lugares para almoçar, né? A gente via muito, o pessoal com as televisões ligadas lá, e a gente... Meu irmão, só desgraça, por cima de desgraça. Rapaz, só tem isso no mundo, é? Tinha hora que dava um desespero, assim, de você ver tanta desgraça. Só notícia ruim. E uma vez eu conversei com uma pessoa que trabalha na perícia forense, ele disse que aquelas cenas que a gente vê nos filmes de coisas terríveis acontecem na vida real. Diz que tem coisas que eles veem lá no dia a dia que às vezes passam alguns dias para cair a ficha que realmente aquilo é real, que é terrível, que é igual cena de filme. Tem aquelas cenas de filme bem terríveis, de crimes e assassinatos e coisas. Eu não vou citar tudo, né? Porque dá até um arrepio, uma coisa ruim. Pois é, esse negócio aí mesmo, né? Eu não sei dizer isso não. Certo? Então, isso existe na vida real. Existe. Certo? Então, nós temos que fugir dessas coisas, né? Terríveis, que são contra a vontade de Deus. Né? Isso é real, existe nos nossos dias. Mas será que o mundo é só isso? Só trevas? O que vocês acham? Não, irmãos. Tem a luz que é Jesus. A vida não é só trevas. Nós podemos escolher um outro caminho. Vocês já viram numa família 2 irmãos que seguiram caminhos diferentes?
Por que isso? Porque um olha mais para a emoção do mundo, né? As coisas, os prazeres da vida, caminho errado. O outro pondera mais nas coisas, no que vai fazer, e analisa, pô, isso aqui não é certo, não. Mas o fulano tal está fazendo, teu amigo faz, não sei o quê. Mas não é correto, não. E aí você vai se escapando, né? Fugindo das coisas erradas do mundo. Então tem o lado sombrio da vida e tem o lado de luz. E aí é uma questão de decisão, né? Nós temos que escolher qual o caminho nós vamos trilhar, né? Se é o caminho das trevas ou o caminho da luz. Os discípulos, aterrorizados e sem saber o que pensar, fugiram e se esconderam. Confusos, perguntavam-se: e agora? O que será de nós? O sonho acabou. Porque eles estavam seguindo a Jesus, né? Os discípulos, naquele sonho, né, que vai reinar o reino de Deus, virá o mundo e tal, e vamos ser libertados. E agora, aquele homem, aquela figura que iria realizar o sonho deles, morreu. E agora eles ficaram desesperados, né? O que fazer? Acabou tudo? E agora? A corrupção política venceu? E agora? O que fazer? As maravilhosas promessas de Jesus lhes pareciam ilusões. O Messias morto, o Cristo estava morto. Mas a vida não para por aí, né? Não para na morte de Cristo, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E aí é onde está a nossa âncora, né? A nossa rocha. É onde estamos firmados. É na ressurreição de Cristo. Porque se ele tivesse parado ali na sepultura, nós não teríamos esperança. Mas a ressurreição, ela acende a nossa chama, né? A chama da fé. De sabermos que não é aquilo. A cruz não é o fim, mas é o começo, né? Assim como a morte do ser humano não é o fim, é o começo da verdadeira vida. Para aqueles que creram em Jesus, né? Para aqueles que creram. Para os que não creram, é o começo de uma eternidade terrível, de sofrimento. Mas para os que creram, é a verdadeira vida, que é a vida eterna, ao lado de Deus nos céus. Acreditamos que a luz de Jesus venceu as trevas, por causa da ressurreição. E essa verdade, né, ela pode fazer toda a diferença na nossa vida. A verdade da ressurreição de Cristo. Porque eu posso viver na esperança de um dia também ressuscitar para viver na glória com Deus. Como posso viver sem essa esperança também. É escolha, né? A vida é feita de escolhas e decisões. Posso viver sem essa esperança e seguir o rumo do mundo. Então, a Bíblia, né, ele fala que Deus ele propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele propôs no sentido de deixar claro que existe isso, né? Existe a vida e a morte, existe a bênção e a maldição. Só que ele dá um conselho: escolhe, pois, a vida, para que vivas. Deus quer a salvação do ser humano. Ele apontou o caminho. João 14,6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se você seguir esse caminho, você vai chegar até o Pai, né? Porque ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus Cristo é o caminho, né? Ele é a porta, ele é a nossa saída desse mundo terrível, de tanta coisa ruim que a gente nem imagina. A gente nem imagina que existe. A gente pensa que é só cena de filme, mas existe na vida real. Na vida real. Hoje de manhã mesmo eu vi um vídeo, né? Assassinaram um jovem. Eu não sei em que cidade foi, também não fui perguntar, né? Mas assassinaram um jovem. Hoje de manhã eu vi o vídeo. E as vidas estão sendo ceifadas, né? Levadas aí, não sei o motivo, né, também. Mas é o que nós vemos muito envolvidos em coisas erradas, criminalidade, né, drogas e outras coisas mais, né? E acabam cedo. A vida ceifada. E aí sem esperança, tragédia, sofrimento para a família, né? E por aí vai. Então nós
temos a oportunidade de escolher, né, o rumo que queremos seguir. Assim como aqueles dois personagens ao redor da cruz, né, os dois ladrões, os dois malfeitores, escolheram caminhos diferentes. Um escolheu continuar do mesmo jeito e o outro ponderou, né, ele refletiu na vida. Não, não é assim, né? Eu fiz as coisas erradas até agora, mas eu não quero mais isso para a minha vida. Eu já estava no fim, não era? Estava no fim já. Não tinha mais nem o que ele fazer. Não tinha como ele ir para uma igreja, não tinha como ele pedir perdão a quem ele ofendeu, não tinha mais fazer mais nada, né? Mas ele fez o mais importante e a única coisa que pode salvar um ser humano, né, é se arrepender e crer. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo ele pregou, né? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, arrependimento é o que te conduz para a salvação. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, que é viva e eficaz e fala aos nossos corações. Pedimos, Senhor Deus, que a cada dia possamos ser moldados por ela para a Tua glória. Possamos viver segundo a Tua vontade, para que o Teu nome, ó Pai, seja honrado por meio das nossas vidas. Nós pedimos as bênçãos do Senhor pelo restante desse dia, a Tua proteção, o Teu cuidado. Que à noite possamos novamente nos reunir para juntos Te adorar e desfrutar da Tua santa palavra. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos e até a noite, se Deus quiser.